E aí galera, tudo bem com vocês? Primeiro videozinho extra do mês de novembro saindo do forno pra vocês. Eu adoro falar essa frase, eu acho que eu vou falar em todos os vídeos a partir de agora. É aquela velha frase também, né? Tardo, mas não falho. Esse vídeo aqui foi prometido pra vocês inscritos do canal Devoradores de Livros, né? Vocês que são devoradores de livros no caso. Eu prometi esse vídeo aqui pra vocês há um mês ou um mês e meio atrás, eu não lembro certo. Eu vou até ver depois, tá? Mas eu acho que foi há um mês atrás. Eu coloquei a meta de 200 inscritos. E eu falei, cara, eu tô com a ideia de fazer um vídeo sobre quando eu ataquei de escritor e deu tudo errado, ou quase tudo errado, né? Só que eu só vou fazer esse vídeo pra vocês quando o canal bater 200 inscritos. Então se puxem aí, e vocês se puxaram. Passaram-se 2 ou 3 meses, 2 ou 3 semanas, e o canal bateu 210 inscritos. Do nada, eu não esperava, tá? No dia que eu tô gravando esse vídeo, tá exatamente 210. Eu espero que não diminua. Eu espero que cresça, pelo amor de Deus, tá? Porque quanto mais inscritos, mais pessoas vão visualizar o canal, mais pessoas vão ver os vídeos sobre livros e mais pessoas vão se apaixonar pela literatura que nem a gente, vocês, né, inscritos e eu somos apaixonados. Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do meu processo de escritor. Sim, pra quem não sabe, eu escrevi um livro já. Nada publicado, obviamente, né, só por diversão, naquela época pelo menos foi. Eu escrevi um livro, eu escrevi um conto, e eu tava na metade de um livro quando... Bom, se vocês querem saber, fiquem com o vídeo, mas antes, a intro do canal. Estou de volta, galera, e vocês não viram errado. Dessa vez, no início do vídeo, eu não pedi like, de tanta empolgação e de tanta vontade que eu tô de falar pra vocês quando eu ataquei de escritor, né? Como o próprio título do vídeo já diz, escritor amador. Foi o título que eu dei quando eu tava fazendo o rascunho. Rascunho não, o roteiro. Sempre quando eu faço roteiro, eu dou o título do vídeo ali quando eu tô criando o roteiro, né? Fazendo os tópicos. Está aqui. Eu coloquei literalmente só tópicos, né? De toda a história que eu vou contar aqui pra vocês. E já vamos começar porque, cara, vocês sabem, eu adoro falar e eu tenho muita coisa pra falar. Então o vídeo provavelmente vai bater 30 minutos, infelizmente. Mas é sobre isso e tá tudo bem. Até puxei a câmera um pouquinho mais pra perto, me sentei mais confortavelmente, porque aqui o papo vai ser longo, tá? Eu quero falar de uma maneira mais descontraída com vocês. Estou aqui de perninha cruzada e apoiado na minha poltrona, tá? Bom, como eu tinha dito pra vocês no comecinho do vídeo, eu já escrevi um livro. E eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre esse meu processo de escrita, como que eu fiz pra escrever, como que eu arranjei tempo na minha vida pra escrever e qual foi a inspiração que eu usei pra escrever esse livro. Em 2023 eu estava no meu terceiro ano do ensino médio. Eu tinha 8 colegas na minha turma, tá? 9 comigo, 9 alunos, mais 8 colegas. Eu estudei numa escola de curso técnico, então a gente passava o dia todo, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde juntos. Uma grande família, né? Uma pequena família, porque 9 integrantes é uma pequena família. Vamos considerar assim. Mas vocês entenderam, uma grande família porque todo mundo ali se amava, todo mundo ali era muito ligado um ao outro. E a gente fazia praticamente tudo juntos, né? A gente chegava na escola às 7, ao meio-dia tinha almoço, a 1 hora a gente voltava para aula, aí ficava até às 5, né? Tinha intervalo ali, o recreio no caso, né? De 20 minutos de manhã e de tarde, mas a maior parte do tempo dos intervalos a gente literalmente ficava juntos. Seja reunido lendo um livro, cada um fazendo a sua coisa ali, né? Sentado no cantinho da escola, porque a escola tinha muito mato, então a gente pegava colchas e colocava no chão e ficava todo mundo junto. Enfim, em um dia chuvoso, em outubro, eu lembro muito bem disso, tava chovendo muito, a gente decidiu colocar um filme na TV da sala de aula para assistir, né? Porque vocês sabem, agora tá tudo muito mais tecnológico, os professores não gostam muito de estar escrevendo no quadro. Alguns ainda fazem, né? Pelo menos na minha época de estudante, há 2 anos atrás. Mas agora as coisas são por slides. E é tão mais fácil também, né? A gente tem que agradecer a tecnologia às vezes por causa disso. É tão mais fácil só fazer slide, passar para todas as turmas e a turma tirar foto ou ir copiando, enfim. Lá na escola tinham TVs nas salas, por causa dos slides. E aí a gente pensou, por que não colocar um filme na hora do intervalo, né? Almoça todo mundo junto ali, cada um leva a sua marmita, a gente come todo mundo junto e assiste um filme. Foi o que a gente fez naquele dia, tava chovendo muito e a gente ficou na sala assistindo um filme. Só os alunos, né? Professores iam
fazer as coisas na sala dos professores, no refeitório, sei lá, quem quisesse. A minha turma no terceiro ano, decidiu ficar e assistir um filme. E aí a minha colega falou, qual filme a gente vai colocar? Aí eu falei, eu tenho um filme muito bom pra indicar. Pânico 5. Óbvio, né? Óbvio que eu ia indicar Pânico pra uma cambada de adolescente, adulto, pré-adulto de 18 anos assistir. A gente foi e assistiu o filme. Chegando mais pro final do filme, quando eu tava chegando na parte de revelar a identidade dos assassinos, a minha colega loira, o apelido dela, tá? Falou assim: o que aconteceria se nós estivéssemos dentro do filme? Tipo, o que aconteceria na nossa situação se um de nós fosse um Ghostface e matasse geral? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça durante uma semana mais ou menos. Quando eu decidi, eu vou escrever uma história de pânico com os meus colegas no lugar dos protagonistas e um Ghostface no meio. E foi exatamente o que eu fiz. Eu anunciei na turma e falei, gente, então, tô escrevendo um livro lá no Wattpad, né, aquele aplicativo para escritores, que muitos escritores do Wattpad, inclusive, ganham, né, parcerias com editoras e os livros eles bombam muito. E não é o meu caso, não aconteceu, porque até, né, não era uma história 100% minha, era mais uma... Como é que eu posso dizer? Não era plágio, porque eu não plagiei as coisas que aconteceram, só o personagem ali, o vilão e o ritmo da história. Foi inspirado, um livro inspirado em um filme. Praticamente isso, tá? Não sei se é plágio, se é, vocês deixem nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Eu decidi, então, né, e falei pra minha turma, gente, vou criar um livro. Tô escrevendo já, praticamente estava escrevendo um capítulo a cada 3 dias. Tô escrevendo ali um livro que vai falar sobre a nossa turma se o Ghostface estivesse no meio. Todo mundo amou a ideia, baixou o Wattpad e todo mundo lia freneticamente. Tipo assim, do nada, na biblioteca da escola, as pessoas me perguntando quem era o assassino, quem ia morrer, quem ia ser o próximo. Porque eu comecei a meter professor no meio, comecei a meter aluno de outras turmas no meio, comecei a meter pais de alunos, né, dos meus colegas. Foi incrível, o processo de escrita foi muito bom mesmo. Eu não tinha escrito, tipo, quase nada assim do tipo, né? Só escrevia contos de 5 frases, sabe aqueles continhos de terror curto? E aí, do nada, me vem a ideia, né, de criar um romance, né? Um livro de, sei lá, 100 páginas. Ele deu cento e poucas páginas quando eu escrevi. E era muito difícil, mas ao mesmo tempo era muito divertido. Eu ficava pensando 2 dias qual seria o próximo capítulo, como é que aconteceria. Escrevia no papel as coisas que eu queria e depois passava para o Wattpad. E aí foi tomando forma. Depois de um mês, praticamente, ou um mês e meio, o livro que eu tinha escrito, né, e dado o nome de Revenge of the Murder, vou estar deixando a capa para vocês aqui, a capa da versão final, ou A Vingança do Assassino, traduzindo, estava pronto. Ele tinha 10 capítulos. Cada capítulo do livro era uma frase do que aparecia ali no próprio capítulo, né? Então, vamos supor, capítulo 1, Alô, quem é? Fazendo referência, obviamente, a Pânico. Todo o livro é inspirado em Pânico. Durante o primeiro capítulo, alguém ia falar em algum momento, Alô, quem é? Né? Até porque a ligação do assassino, enfim. Todo mundo que leu o livro, todos os meus colegas, meus amigos, familiares, adoraram. Alguns acharam que era plágio, alguns acharam, infelizmente, né, mesmo eu dizendo que não plagiei nada, eu só usei inspiração. Eu não queria ganhar nada também, eu só queria que as pessoas lessem, né, principalmente os da minha turma lessem, se divertissem. Aconteceu, todo mundo adorou e ficaram me pedindo para continuar, né, para fazer uma continuação. Eu tentei por 2 vezes, com histórias totalmente diferentes, fazer uma continuação, mas não rolou, não fluiu como tinha fluído da primeira vez, né? Sendo que, como eu disse, eu comecei o livro em outubro e eu terminei em novembro, em 2023. As minhas aulas no ensino médio terminaram em 2023. Então, 2024 já não era a mesma coisa, a gente já não se via todos os dias. A gente, né, eu e os meus colegas se víamos, sei lá, uma vez a cada 2 meses. Não tinha a mesma ligação. Enfim, eu abandonei as continuações e deixei o livro apenas como um volume único, tá? Eu já deixei a capa dele para vocês, mas eu mandei imprimir um deles. Eu mandei imprimir as folhas em uma gráfica, aumentei a diagramação, tá? E fiz 2 cópias, porque a minha melhor amiga, Isadora, que já apareceu aqui no canal no vídeo do Making Off no mês passado, ela tinha viajado para São Paulo para fazer um estágio da escola, né? Eu fiz aqui no meu estado mesmo, só que ela foi para São Paulo para fazer o estágio fora e ficou 3 meses fora.
Nesse tempo teve enchente, teve tragédia, teve um monte de coisa. E aí ela voltou pra cá. E eu fiquei tão feliz porque ela tinha voltado, porque eu tava sentindo tanta falta dela, que eu decidi fazer uma cópia do livro pra ela e uma pra mim, pra gente guardar de recordação. E aqui está, tá? Essa aqui é uma edição bem porca, porque foi tipo R$ 50 pra fazer cada um deles. Foi meio caro pra uma edição tão porca, né? Aqui não é costurado, é só uma folha colada em cima de uma capa dura. Ele é meio quadrado, ele não é nem retangular no formato de um livro, mas tá tudo aqui, ó. Opa, tá dando reflexo. A Vingança do Assassino, Vicente Camargo, meu nome pra quem não sabe, né? Tá tudo aqui, né? A diagramação dele imensa, imensa. Todos os nomes dos personagens são os nomes, né, dos meus colegas no ensino médio. Então eu mantive, tipo, fielzinho tudo. Ó, vou ler aqui a página que eu abri pra vocês. Bom, eu estava com minha irmã, ajudando ela numa tarefa que ela tinha pra fazer. Eu não tenho ninguém pra confirmar isso, falou Emily com uma voz calma. Laura olhou para a amiga como se não acreditasse no que estava ouvindo. Por fim, seu diabinho imaginário que ficava no ombro falou mais alto. Gente, desculpa interromper, mas eu vi uma coisa lá dentro. Desculpa, Emily, mas eu não posso ficar calada. Vicente e Isadora, no caso eu era o personagem principal, eu acho justo, se entreolharam novamente. E é isso, tá? Eu não vou, enfim, dizer quem é o assassino, não vou deixar. Talvez se vocês quiserem posso deixar o link, mas eu não tenho mais aquela conta do Wattpad que eu escrevi esse livro. Senão eu até deixaria o link pra vocês, tá? Mas é isso, foi um livro que eu escrevi pra diversão, ele proporcionou diversão pra quem leu na época da escola. E eu tenho muito orgulho de mim por ter feito isso, tá? E isso aqui é claramente a recordação mais fiel que eu tenho do meu ensino médio. Se eu quiser lembrar do meu ensino médio, eu leio esse livro aqui e eu vou ter todas as memórias de novo. Porque piadas internas, coisas que só a gente entendia, risadas com os colegas, coisas. Tá tudo dentro desse livro aqui. Esse livro aqui é praticamente um marco histórico do meu ensino médio e eu fico muito feliz por isso. Essa edição aqui no início, quando eu, né, enfim, coisei ela, quando eu imprimi ela, eu comecei a fazer vários rabiscos por cima de lápis, porque tinha muitos erros de gramática, muitos erros de português, muita coisa tinha ambiguidade, né? Tinha dois sentidos. E aí eu comecei a reescrever ele e o PDF eu tenho, né, da versão nova. Essa aqui no caso é a versão protótipo e aí a versão final do livro 2.0 no caso, tá tudo salvo em PDF com capa contra capa lombada, né? Tanto que vocês veem essa edição aqui ela é vermelha. Já a edição final é roxinha. Eu acho que ficou bem mais bonito na edição roxa, né? Sinceramente. Mas é isso. Esse aqui foi o livro que praticamente deu certo na minha carreira de escritor amador até o momento. Depois de meio ano sem escrever nada, sem pegar o Wattpad por ódio e por raiva, que eu vou deixar essa história pro final do vídeo, porque é a mais triste de todas, tá? E a mais demorada talvez. Eu decidi nesse Halloween, no caso no mês passado, comecei no dia 20 e terminei no dia 21. Eu levei um fucking dia pra escrever um conto, tá? Pode ser muito, pode ser pouco, depende do ponto de vista, tá? Eu tava no meu quarto tava decorado todo pro Halloween, agora não tá mais porque eu já tirei a decoração. E eu tinha umas estátuas, eu vou pegar pra mostrar pra vocês porque eu deixei só pra fazer esse vídeo aqui, tá? Deixei a estátua parada ali. Pronto, peguei. Não é uma estátua, é tipo um bonequinho de madeira, tá? Esse aqui. Tá escrito Halloween, é um cara vestindo um macacão verde com um machado e uma cabeça de abóbora. Eu tava sentado na minha cama enquanto o meu celular tava carregando e eu fiquei parado olhando pra essa imagem assim durante uns 20 minutos, porque não tinha nada pra fazer, né? E aí eu pensei, por que não escrever um conto, tipo um massacre no Halloween com um assassino que veste uma cabeça de abóbora? E na mesma hora, tudo veio na minha mente. É sério. Se vocês um dia pensarem em escrever alguma coisa, simplesmente escrevam. Peguem um papel, peguem qualquer coisa e rabisquem tudo por cima. Escrevam nem que sejam palavras-chave, porque na hora que tu for realmente escrever, né, seja celular, notebook, máquina de escrever, sei lá, vai vir tudo na tua cabeça. A tua cabeça é uma coisa fantástica. E foi exatamente assim que aconteceu comigo quando eu escrevi A Lenda do Pumpkinhead. Tá aqui em cima também a imagem para vocês. Essa é a imagem que eu fiz, na verdade, que o ChatGPT me ajudou a fazer, tá? Eu escrevi em um dia.
publiquei os 4 capítulos que ele tem, na verdade 3 capítulos, que chama Preparativos, Massacre Parte 1, Massacre Parte 2 e Confronto, tá? Ele é ele é um conto que tem 20 páginas, 21 páginas ali, se tu contar com a capa dele, que vai falar exatamente sobre uma cidade agrícola, que tem comemorado o Halloween durante algum tempo, tem uma plantação de abóbora muito famosa na cidade, um assassino mascarado chamado Pumpkinhead vai aparecer e vai assassinar várias pessoas ao longo né, da história, e no final vai ter um confronto à la filme slasher clássico dos anos 80. É basicamente isso. Se você quiser ler o conto, eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá? Baixa o Wattpad, faz o cadastro lá. Tem muitos outros livros incríveis de escritores assim que não tem reconhecimento nenhum, mas que as histórias deles já estão lá no aplicativo há anos, assim, sabe? E são excelentes. Eu já li muitos livros pelo Wattpad, cara. Tem muito leitor que tá parado praticamente, mas que daria um belo de um escritor, um belo de um autor, de um best-seller, provavelmente. Com certeza, tá? Então eu vou estar deixando a lenda do Pumpkinhead lá no Wattpad, aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ler o que eu escrevi, eu indico, tá? Eu indico porque é divertido, é engraçado, tem muita referência. E quem leu esse A Lenda do Pumpkinhead, a pessoa, o meu hater principal, sendo sincero pra vocês, do livro A Vingança do Assassino, foi a minha mãe. Ela falou: Vicente, esse livro é um plágio, tu nunca vai conseguir publicar isso. Nem era a minha ideia. Nunca vai conseguir publicar isso porque é um plágio, tu plagiou o Pânico. Se eles verem, eles vão te processar, não sei o que. Escrita muito ruim, tu não descreve nada, tu não sabe fazer, não sei o que. Não me desmotivou nem um pouco, né? Óbvio. Quando eu escrevi a lenda do Pumpkinhead e eu mostrei pra ela, quando ela leu na minha frente, em voz alta, tipo, fiz um audiobook do meu próprio conto, ela só faltou ela chorar, dizendo, tipo, cara, tá muito bom. A tua qualidade de escrita melhorou muito desde Revenge of the Murder pra lenda do Pumpkinhead. Ela me elogiou demais, eu fiquei muito feliz, sério, muito orgulhoso de mim mesmo, pela minha própria mãe ter admirado um conto de 20 páginas que eu tinha escrito, tá? Mas então, quem quiser tá no Wattpad, na descrição do vídeo. Não sei se eu tô preparado para falar sobre essa história para vocês, tá? Porque ao mesmo tempo que o Wattpad é um dos meus melhores amigos, onde eu simplesmente quero escrever alguma coisa, eu jogo tudo lá, ele é o meu pior inimigo também, o meu arqui-inimigo, o meu maior nêmesis, tá? Vou contar essa história direitinho pra vocês. Sabem a livraria que eu trabalhava, que eu vivia falando aqui no canal? Pois é, quando eu não trabalhava lá ainda e era cliente, uma vez fui eu e a minha mãe, a minha Dina e meu primo tomar um café, e a gente achou um livro, tipo, deste tamanho, dessa grossura, sobre São Leopoldo. Pra quem vê a descrição do canal, eu sempre coloco o local, né, São Leopoldo, cidade que eu moro, aqui no Rio Grande do Sul, e lá na livraria tinha esse livro, esse big caremaço, tipo, enorme, só com fotografias de São Leopoldo, desde a primeira fotografia que foi tirada até algumas dos dias de hoje, sabe? Tipo, a evolução. E tinham muitas imagens incríveis. Gente, eu não sabia, tipo assim, ó, São Leopoldo foi colonizada por alemães em 1846 ou 1824. Eu acho que foi em 24 que eles chegaram, mas eles meio que fundaram em 46, tá? Então, São Leopoldo tem quase 250 anos, alguma coisa assim. Aí vai lá e tem 150, sei lá. Vocês entenderam? A cidade é velha já, né? Não tão velha quanto outras cidades do Brasil afora por aí, mas é uma cidade velha, tá? Vocês sabiam que aqui na minha cidade, óbvio que não, né? Se nem eu sabia. Vocês sabiam que na minha cidade tinha um clube de esgrima? Tipo, quando que eu imaginaria que na minha cidade, antigamente, 1800 e pouco, no lugar onde eu moro, tinha um clube de esgrima. Tipo, eles eram obrigados, né? Eles eram, ao invés de jogar futebol, de jogar, sei lá, alguma coisa assim, basquete, brincava de esgrima ali. O exército proporcionava isso, os próprios alemães que colonizaram proporcionavam isso. E foi muito doido, porque as imagens, os vestidos que as mulheres usavam, as roupas que os homens usavam, os cavalos nas ruas, os tipos de casa, tipo de construção. Cara, meu olho brilhou quando eu vi aquele livro pela primeira vez. Eu folhei ele umas 4, 5 vezes, tipo, o livro todo. Eu decorei as imagens na minha cabeça, porque tinham coisas assim, ó, mostrando ruas, mostrando a minha rua. Vocês têm ideia, tipo, a minha rua em 1800 não tinha porra nenhuma. Era só um barral, assim, e
uma ou duas árvores, uma casa ali, uma casa no quinto dos infernos. E agora tu olha e tipo assim, ó, sério, se vocês um dia conseguirem pesquisar ou acharem alguma coisa mostrando a cidade de vocês, vejam, percam um tempinho de 5 minutos e vejam, porque é uma coisa assim, ó, surreal da evolução e da passagem do tempo, tá? E eu fiquei admirado por aquele livro. Voltei para casa naquele dia e quando eu fui trabalhar, quando eu comecei a trabalhar na livraria, eu simplesmente não encontrei o livro. Ele desapareceu e eu descobri que ele tinha sido vendido. Tipo, um livro único com imagens históricas foi vendido para uma cliente. Eu fiquei puto, porque senão eu mesmo teria comprado, né? Depois daquele dia que eu descobri que o livro tinha sido vendido, eu fiquei muito triste com a ideia, mas eu tava com outro plano na minha cabeça. E se eu escrever um romance, como se fosse um romance histórico, um romance de época, com distopia envolvendo a história da minha cidade? E foi aí que eu dei vida a uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha existência de 20 anos. E ao mesmo tempo decepcionantes, porque eu nunca vou me perdoar por ter sido tão burro aquele dia, tá? Mas eu vou contar pra vocês sobre isso. Deixa eu só dar uma olhadinha no meu roteiro, tá? Já falei da criação, já falei do enredo, do estudo, das referências também, do livro enorme, né? Eu fiquei das 10 horas da noite, naquele dia eu não jantei, né? Naquela noite eu não jantei, das 10 horas da noite às 5h37 da manhã. Eu lembro exatamente de 5h37 da manhã, porque foi o horário assim mais triste de toda a minha vida, tá? Eu fiquei 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiquei quase 8 horas escrevendo. Gente, eu escrevi 7 capítulos. Cada capítulo tinha umas 12 folhas ou 6 páginas, como os preferirem, né? Com descrição de local, com descrição de árvore, com descrição de cheiro, com descrição de roupa, falas dos personagens, não tinha um erro de ortografia, não tinha um erro de escrita, de gramática, de ambiguidade, não tinha nada. Tava tudo perfeito, tipo, perfeito, perfeito, perfeito. E eu tava escrevendo em um notebook antigo da minha mãe. Ele ficava só na tomada, porque se ele saísse da tomada, ele desligava. Tipo, muito velho, né? Isso foi o ano passado. E eu sentadinho na minha cama, que antigamente ficava aqui, né? Escrevendo tec, 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 só no café, na base do café preto, no café gelado, sei lá. Nem lembro o que eu tava tomando. Escrevendo, 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 escrevendo. E aí eu decidi dar uma pausa e me levantar para ir no banheiro, né? Porque, tipo, eu tinha tomado um monte de café. Também precisava um pouco de água para liberar toda a cafeína que tava dentro de mim. Peguei o notebook, coloquei do meu lado, né? Do lado da cama. Levantei, fui pegar uma água e fui no banheiro. Quando eu volto, o notebook tá com a tela preta, tá? Tá com a tela preta. Eu pensei, ele deve ter desligado. Aí eu lembro exatamente quando eu arrastei o dedo no cursor do mouse do notebook e apareceu 5h37 da manhã. E ele estava reiniciando no meio da escrita do meu conto. Nossa, me deu uma vontade de me atirar pela janela. Tipo assim, não ia me machucar, porque eu tenho 2 metros de altura e a janela pro chão tem 1. Me deu uma vontade de me atirar de cabeça no muro de casa. De tanta raiva que eu fiquei. Eu perdi os 7, 8 capítulos mais perfeitos que eu poderia ter escrito em toda a minha vida. Vocês têm ideia? Talvez eu esteja sendo um pouco dramático, talvez. Mas, gente, foi muito importante o que eu tinha feito. Eu tava muito feliz e infelizmente perdi tudo porque eu não salvei. Eu fiquei muito triste, muito decepcionado comigo mesmo por ter sido tão burro, tão patético, né? Tentei reescrever, tentei ver se estava salvo em nuvem. Eu reescrevi o conto umas duas, o livro, né, o romance umas 2 vezes. Tipo, deu o quê? Uma página e eu cansei de desistir porque eu fiquei bravo, porque eu me lembrava e ficava triste. Eu queria desinstalar o meu Wattpad e nunca mais instalar, culpando ele, mas na verdade a culpa foi minha. Então eu decidi que daquele dia em diante eu não ia escrever por um bom tempo e eu o fiz. Não escrevi nada. Só nesse ano, né, agora em outubro, no dia 21, como eu disse pra vocês, eu escrevi esse continho que chama A Lenda do Pumpkinhead. E quando eu terminei de escrever, foi uma sensação tão gostosa. Quando eu finalmente postei o último capítulo e eu vi que, cara,
era só eu ter salvado, entendeu? Eu não precisava ter ficado tão mal. Foi tão fácil eu escrever de novo, sabe? Mesmo que seja uma história diferente, né? Foi tão fácil, eu só botei o nome do capítulo e o resto tudo veio na minha mente. Sem erro de português, sem erro de ambiguidade, gramática. Foi perfeito, né? Agora, se você vai lá no Wattpad e olha no conto, tá tudo errado. Mas tu entendeu o que eu quis dizer. E é isso, tá? Essa é a parte do que faz jus ao título do vídeo, escritor, vírgula, amador, porque eu não salvei o livro e eu perdi tudo. Aí agora vocês me fazem a seguinte questão. Pretende reescrever algum dia? Se alguém quiser fazer essa pergunta, eu respondo para você. Vocês sabem a folha de roteiro que eu uso pro vídeo? Que é... Vocês sabem o tipo de folha de roteiro que eu uso pro vídeo? Aquela folha amareladinha? Pois é, eu tenho várias para mostrar para vocês. Sim, a resposta para a pergunta de pretende reescrever já está acontecendo. Só que dessa vez eu tô bem precavido. Eu tô escrevendo literalmente tudo que eu preciso de mais importante para não esquecer, para não ocorrer o risco de perder tudo de novo. Tô escrevendo tudo em papel, como os incas e os astecas faziam na época de escritores, né? Como a Jane Austen, a Charlotte Brontë faziam. E eu tô escrevendo tudo à mão. Aqui tava até há pouco tempo a minha caneta tava aqui. Tô escrevendo tudo à mão, tópicos, personagens, descrição de lugares, o que eu vou colocar em cada capítulo, nome de cada capítulo, nome do livro, inspiração. E, gente, sinceramente, a melhor coisa que eu tô fazendo na minha vida agora, além de arranjar um trabalho, né, que eu tô arranjando ali aos poucos, é escrever. Então eu digo pra vocês que se um dia, vou repetir, se um dia vier na cabeça de vocês, eu vou escrever alguma coisa, eu vou escrever um conto, eu vou escrever um romance, eu vou escrever um poema, escreva. Isso é muito bom, tá? Além de que quando tu escreve parece que tu joga pra fora o que tu tá sentindo, porque tu não precisa ter segredo com o teu livro que tu tá escrevendo, não precisa ter segredo com o papel. Tu simplesmente joga o que tu tá sentindo. Muitas das coisas que eu tô escrevendo aqui, nesse novo romance meu aqui, que, né, eu perdi uma vez, muitas das coisas são coisas que eu tenho guardadas pra mim, que eu não tenho coragem de falar pra ninguém, não tenho coragem de falar pro meu grande amor, que se um dia eu tive, e eu simplesmente estou jogando no papel e tá sendo a melhor coisa do mundo. Vai ser muito bom quando alguém lê o primeiro capítulo e disser, cara, tá fenomenal. Ou pode chegar alguém e ler e dizer, tipo, tá uma merda, apaga tudo, faz de novo. Pode acontecer, né? Mas é isso. Bom, eu não tenho mais nada pra falar hoje pra vocês, já foi tudo praticamente, né? Foi o Revenge of the Murder, A Lenda do Pumpkin Red e o livro corrompido, né? Que eu coloquei aqui como livro corrompido. Bom, gente, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, foi tipo assim um desabafo imenso. Foi muito bom falar esse conteúdo do vídeo pra vocês. Agradeço a vocês inscritos por terem chegado, né? A minha meta, batido a minha meta e passado. Cara, 210 inscritos. Eu pedi 200, não 210, tá? 210 inscritos. Eu não imaginava isso quando eu criei o canal no YouTube. Eu, sinceramente, esperava, tipo, 50 inscritos no máximo ou menos. A única coisa que eu tinha, meu único intuito, que eu sempre tive, que eu tenho até hoje, é postar os vídeos pra ter alguém, né, pra conversar, pra ter alguém pra desabafar sobre as coisas que eu leio e para que mais pessoas possam ver o conteúdo e, assim, gostar de livros, né, começar a ler e serem salvas também, porque livros salvam vidas. Isso, inclusive, talvez seja um título de um próximo vídeo, tá? Livros salvam vidas, que eu tô fazendo o rascunho, né, e o roteiro para gravar aqui para vocês. Mas talvez ele saia só lá em dezembro, tá? É isso, gente. Vou pedir o seu like agora dessa vez. Se inscrevam no canal, tá? Não deixe o like, não ative o sininho. Se tu se inscrever, caiu tudo as folhas, se tu se inscrever, já vai estar me ajudando bastante, porque o que eu mais quero é que mais pessoas se inscrevam e mais pessoas consigam ver o canal. É isso, um grande abraço para vocês, obrigado pela meta e até o próximo vídeo.